gente aprender. Respeito com os amigos a gente deve ter. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais uma aula de ciências, dando continuidade ao conteúdo sobre animais ainda, tá? Então, hoje nós iremos falar sobre a alimentação dos animais. Já peguem aí o material de vocês na página 124. Tem assim: observe a cena. O que vocês observam aí nesta cena? Nós podemos ver um gavião que está observando aí a serpente, que por sua vez está observando o coelhinho, que por sua vez está observando uma cenoura. O que é que isso quer dizer? Vamos lá. De que se alimenta cada ser vivo mostrado na cena? O que pode acontecer com as serpentes caso os coelhos desapareçam? Vamos ver o que pode acontecer? Vamos lá, acompanhem a leitura. Com exceção dos seres autótrofos, como as plantas que produzem seu próprio alimento, todos os demais organismos vivos se nutrem de outros seres, causando uma relação de dependência entre eles. Essa relação alimentar existente entre os seres vivos na natureza, na qual uns dependem dos outros para sobreviver, é denominada de cadeia alimentar. Vocês já ouviram falar nisso? Vamos lá. Na imagem acima, temos um exemplo de cadeia alimentar. O coelho se alimenta dos vegetais. A serpente se alimenta do coelho e o gavião come a serpente. Observe os componentes de uma cadeia alimentar. Observem aí. Olha só, nós temos aí um vegetal, não é assim? Que alimenta a lagarta que alimenta o pássaro, não é? O passarinho que alimenta aí a coruja. E a coruja que vai alimentar os fungos, isso mesmo. Então, aí é um modelo de cadeia alimentar, tá? Os vegetais são capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso que são chamados de autótrofos, tá? Por isso, esses seres são chamados de produtores. A planta representa o produto da cadeia alimentar mostrada na página anterior. Os seres produtores também são encontrados em ambientes aquáticos. As algas e algumas bactérias que realizam a fotossíntese são produtores que vivem também na água. Vão observando as palavrinhas, tá? Para vocês fazerem esta associação quando vocês forem resolver as próximas avaliações. Os consumidores. Quem são os consumidores? São os seres que se alimentam de plantas e de outros seres vivos. Então, quem são os consumidores? São os seres que se alimentam de plantas e de outros seres vivos, pois não produzem seu próprio alimento. Na imagem da página anterior, são representados pela lagarta, pelo pássaro e pela coruja. Dentre os consumidores existem os herbívoros, que se alimentam de vegetais, e os carnívoros, que comem outros animais. O gafanhoto é um consumidor herbívoro, como vocês podem observar aí. A serpente é um consumidor carnívoro. Além dos produtores e consumidores, existem os decompositores. Na imagem da página anterior, são representados pelos fungos. Estes se alimentam de organismos já mortos, decompondo-os e transformando-os em matéria inorgânica, que é depois reutilizada pelos produtores. As bactérias e os fungos fazem com que os seres mortos apodreçam e se decomponham. Essa decomposição enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos vegetais, pois reciclam a matéria e seus componentes, para que possam ser reaproveitados no solo pelas raízes das plantas. Entenderam esse conteúdo? Bem curtinho.
e nós já vamos aí para a atividade, tá? E vamos dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Já que na aula passada nós não tivemos ciências. Bom, ainda é assim, desenhe uma cadeia alimentar no espaço abaixo, abordando todos os seus componentes. Não se esqueça de colocar o nome de cada um. Pode pesquisar na internet que vocês irão achar, tá bom? Na segunda questão tem assim, complete os espaços com as palavras do quadro, onde nós temos cadeia alimentar, energia, produtores e alimento. Na letra A tem assim, as plantas, as algas e algumas bactérias fazem parte do grupo dos, que nós acabamos de ver, produtores, muito bem. Letra B, é do que os seres vivos retiram a necessária para sobreviver. De onde o que eles retiram? De onde? É do alimento que os seres vivos retiram a energia necessária para sobreviver. E letra C, cadeia alimentar é o processo de dependência alimentar existente entre os seres vivos. Isso mesmo. Bom, na página seguinte tem assim, analise as cenas a seguir. Olha o que está acontecendo na imagem 1, olha o que está acontecendo na imagem 2 e na última imagem. Só em nós olharmos, nós já podemos falar alguma coisa sem ir nem lá para as questões, né? Olha só, o que é que esse homem fez? Né? Isso, matou aí o gavião, né? E o gavião, nós vimos que ele se alimenta do quê? Muito bem, das serpentes. Será que ele matou só esse gavião? Pelo que aconteceu aí na última cena, acredito que não. Então, ele vinha matando esses gaviões, deixou de ter esse ser necessário, e o que foi que aconteceu? As serpentes tomaram de conta da casa dele. Olha aí, tá certo? Então, tem assim, ó, o que aconteceu na história representado nos quadros? Presta atenção. A população de serpentes aumentou de maneira descontrolada. Por quê? Gaviões foram mortos. Isso mesmo, é isso que acontece quando nós não tratamos a natureza de forma correta, tá? Quem foi o responsável pela mudança ocorrida na cadeia alimentar acima? Isso mesmo, o homem que exterminou a população de gaviões. E isso só trouxe um malefício para ele mesmo. Pronto, então já vamos dar continuidade, tá, gente? Na página 128, nós iremos falar sobre os animais vertebrados e invertebrados. A diversidade de animais é muito grande no nosso planeta. Percebemos, porém, apenas os animais que nos rodeiam. É verdade. Dá a ideia de que só existem esses animais que nós conhecemos, né? E nós não imaginamos a quantidade imensa de animais que nós nem sonhamos em vê-los. Eles podem se apresentar com uma ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinadas semelhanças. Para facilitar o estudo, nós podemos separar os animais em dois grandes grupos. Os animais que possuem coluna vertebral, chamados de vertebrados, como o homem, o leão e o sapo. E os que não possuem coluna vertebral, chamados de invertebrados, como os insetos, os crustáceos, os moluscos e outros. Os animais vertebrados. Animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, também chamada de espinha dorsal. Então, espinha dorsal é a mesma coisa de coluna vertebral e crânio. A coluna vertebral é formada por uma série de ossos chamados de vértebras, dispostos numa sequência que formam um eixo no corpo. Os ossos sustentam o corpo, auxiliam nos movimentos dos animais e protegem os órgãos internos, como os pulmões e o coração.
A presença de esqueleto é característica comum a todos os vertebrados. Os vertebrados são divididos em 5 classes: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Os peixes têm a pele geralmente recoberta por escamas. Possuem nadadeiras para a locomoção na água. Respiram por brânquias. Põem ovos, em sua maioria. São ovíparos. São aquáticos. São exemplos de peixes: robalo, garoupa, sardinha, peixe vermelho, cavala, namorado, tambaqui, surubim, que são alguns exemplos, mas existem muito mais. Os tubarões, raias e cações possuem o esqueleto feito de cartilagem. E aí tem 2 garotinhos conversando assim. Notei uma coisa interessante. Os peixes não têm pescoço e é por isso que eles não movem a cabeça. Aí a menininha fala: também não possuem pálpebras e seus olhos estão sempre abertos. Então os peixes não dormem? Será? Os peixes dormem, porém seus olhos dispensam as pálpebras, porque já vivem sempre úmidos, molhados pela água onde vivem. Tubarão, piranhas. O tubarão pode atacar pessoas se estas forem para locais muito profundos da água do mar, onde eles normalmente vivem. Grandes tubarões chegam até a virar o barco de pescadores, ferindo e matando algumas pessoas. Muitos ataques aos banhistas são favorecidos por fatores de desequilíbrio ambiental. Assim, a ação destrutiva do homem acaba aumentando a chance de novos ataques. A piranha possui dentes fortes e devora carne em questão de segundos. Também pode atacar o homem, caso explore ou modifique seus ambientes. O principal motivo para o ataque é a falta de alimento para esses animais. Os anfíbios não apresentam escamas, pelos ou penas. Podem respirar por meio de pulmões ou pela pele. São animais de sangue frio e pele úmida. Reproduzem-se formando ovos, ovulíparos. Vivem na água na vida larval, ou seja, quando jovem, e em terra firme quando já são adultos. Sapos, rãs, gias, pererecas, salamandras e cobra cega são os anfíbios mais conhecidos. O sapo é um bom caçador de insetos. Possui uma língua pegajosa em forma de chicote, presa na frente da boca. É um animal muito útil ao agricultor, defendendo as plantações de insetos e pragas nocivas. Tá? Então, para quem tem medo aí do sapo, olha só, ele é muito importante na natureza. Ele é importante para manter o equilíbrio ecológico. Alimentando-se de insetos, os sapos e as rãs participam do controle biológico de vários outros animais. Alguns sapos possuem glândulas nas costas que contêm veneno. Essas glândulas, quando comprimidas, espirram o veneno. E se esse veneno atingir os nossos olhos, pode provocar irritações fortes. Então, nada de brincar com o sapo, tá? As rãs podem ser utilizadas na alimentação humana. Alguém aí já comeu rã? Dizem que é muito saborosa. Eu nunca experimentei. Para muitas pessoas, a rã é considerada um prato muito apetitoso. Já ouvi falar também. Os répteis têm pés e pernas reduzidas ou ausentes. Possuem o corpo revestido de escamas, placas de queratina ou carapaças. Respiram por pulmões, rastejam no solo. São animais considerados, em alguns casos,
ovovíparos. Aliás, ovovivíparos, porque mantém os ovos dentro do organismo materno até os filhotes nascerem. São exemplos de répteis a tartaruga, o cágado, o jacaré, as cobras, as lagartixas. Cobra jararaca venenosa, cobra cipó não venenosa. A cobra venenosa tem a cabeça triangular e o corpo com escamas pequenas. A cobra não venenosa tem a cabeça arredondada e escamas grandes pelo corpo. O veneno das cobras tanto pode matar como curar. Olha que interessante! Quando preparado como remédio para algumas doenças ou como soro antiofídico. Esse soro é feito a partir do próprio veneno da cobra. Quando aplicado no tempo certo, poucas horas após a picada da cobra, ajuda a salvar vidas. O Instituto Butantan, em São Paulo, é um centro de pesquisas que fabrica soro contra picadas de muitos tipos de cobra. Mesmo perigosas, devemos lembrar que as cobras também são importantes para manter o equilíbrio da natureza. As aves têm um corpo coberto de penas de queratina, possuem bico e não têm dentes. Têm um par de patas para se locomover na terra. Respiram por pulmões. Põem ovos, são chamadas de ovíparas. São terrestres ou aquáticas, sem bexiga urinária. O pato, o ganso, a galinha, os pássaros são exemplos de aves. Os mamíferos têm o corpo coberto de pelos, possuem glândulas mamárias, alimentam os filhotes com o leite produzido nas glândulas mamárias. São animais terrestres ou aquáticos. São animais vivíparos, seus filhotes são gerados dentro do útero da mãe. O homem, o gato, o carneiro, o morcego e a baleia são exemplos de mamíferos. Alguns mamíferos nadam e passam toda a vida na água, como o golfinho, a baleia e o peixe-boi. Todos os mamíferos mamam quando pequeno. As fêmeas dos mamíferos apresentam glândulas mamárias, sempre em números pares, que dependem do número de filhotes que costumam ter em cada gestação. Veja a diferença. Então, aí nós temos aí a porquinha, não é? A cadelinha e a égua, olha só. A porca e a cadela têm até 5 pares de mamas, porque nascem até 10 filhotes de cada vez. A égua tem só um par, porque tem apenas um filhote em cada gestação. Os mamíferos possuem todos os 5 sentidos e alguns são bem desenvolvidos. No cachorro, por exemplo, o olfato e a audição são excelentes. O homem utiliza o cachorro em caçadas e ações policiais e como guia de cegos e cão de guarda para as residências. O morcego enxerga pouco, mas tem um tipo especial de audição. Os gatos veem muito bem, mesmo em ambientes parcialmente escuros. Alguns mamíferos têm o hábito de cortar seus alimentos e objetos diversos em pequenos pedaços, roendo-os com os dentes. São os roedores. Um dos roedores mais conhecidos é o rato. O camundongo é muito utilizado em laboratório como cobaia. Nesses animais, os cientistas testam respostas a determinados medicamentos antes de autorizar sua fabricação e venda nas farmácias. Bom, e aí nós já iremos passar também para, pelo menos resolver pelo menos uma paginazinha desse conteúdo que foi visto, tá? Então tem assim, ligue certo. Tem aí, animais vertebrados são. Nós já vimos, né? Vocês aprenderam? Vamos lá, olha as opções aí. Animais vertebrados são animais que não possuem coluna vertebral, animais pequenos que não podem ser vistos a olho nu, ou animais que possuem coluna vertebral e crânio. Muito bem, a última opção. Segunda questão.
A professora do terceiro ano A resolveu realizar um passeio pela praça próxima à escola. Antônio observou alguns animais que estavam pela praça. Veja a imagem que ele fez para representar um desses animais. Bonitinho, né, o desenho? Com o seu professor, faça um passeio pelo pátio da sua escola ou a uma praça. Em seguida, desenhe em uma folha de papel ofício um dos animais que você observou. Junte-se a um colega e compare o animal que você desenhou com o animal desenhado por seu colega. E escreva no seu caderno as semelhanças e diferença entre eles. Infelizmente, essa questão não será possível, né? Porém, eu já imagino que vocês iriam desenhar. Como a maioria enviou seu animalzinho de estimação, então eu já vou considerar como seu desenho, tá bom, meus amores? O que é o que é? Dica, classificação dos animais. Aí você vai me falar. Quem é que tem escamas? Aí você escreve na frente. Isso, peixes. Rastejam no solo. Répteis, vão escrevendo. Todas possuem bico. Aves. A pele é úmida e lisa. Isso mesmo. Tem o corpo coberto de pelos. Isso, mamíferos. Bom, gente. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Vocês fiquem aí como atividade para casa, apenas a página 136, que está muito fácil de ser resolvida. Tudo bom? Fiquem com Deus, fiquem em casa. Beijão, um abraço e até a próxima.